Olá, gravidinha! Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo Manual para Futuras Mamães. Aqui nesse canal eu tiro as suas dúvidas referentes à maternidade. Se você ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médico homeopata, sou pediatra há 20 anos. E aqui eu te ensino a ser uma super mãe, para que essa fase seja tudo o que você sempre sonhou. No tema de hoje a gente vai conversar sobre: tô grávida, tenho medo de engordar mais do que eu devo. Esse é o medo que você tem? Então fica aqui comigo. 30% da população de grávidas engordam direitinho. Esse número é muito pequeno, né? Se a gente pensar então, 70% da população não engorda não engorda adequadamente. Então, ou engorda demais ou engorda de menos. 70% é um número muito grande, né, gente? Por que muitas vezes isso acontece? Por falta de informação. Então, eu bato muito nessa tecla aqui nesse canal, né? A gente precisa se informar, a gente precisa estudar sobre a maternidade quando a gente deseja ser mamãe. Então, puxa, eu tô aqui pensando em engravidar, pensando em ser mamãe. Comece a estudar sobre a maternidade. Num primeiro momento, estuda ali sobre a gestação e num segundo momento, estudar sobre o bebê. Então, eu sempre vou estar aconselhando isso. Gente, estudem, se informem para que você consiga ter uma gestação saudável. A média ideal de peso, vamos imaginar uma mulher com um peso normal. Então, o ideal é que essa mãe engorde de 8 a 12 quilos durante a gestação. Já fazendo uma comparação, lembra que eu falei que só 30% das mamães engordam adequadamente? A média no Brasil é das mulheres engordarem 13 quilos. Então, relembrando, o ideal para a mamãe que está com peso bom é engordar de 8 a 12. No Brasil, as mulheres engordam 13. Então, quer dizer que a média no Brasil já é engordar mais do que deveria durante a gestação. E vamos fazer uma continha matemática aqui. Vamos fazer uma continha aqui. No último trimestre, então a gravidez é dividida em 3 trimestres, né? 3, 6, 9 meses. Primeiro trimestre, a gente engorda muito pouco. No último trimestre, então os últimos 3 meses da gestação, a mulher engorda 5 quilos. Então, se eu falei ali no comecinho que o ideal é que a mamãe engorde durante a gestação de 8 a 12 quilos, se dos 8 no último trimestre ela vai engordar 5, me sobram 3 quilos para engordar em 6 meses. Nossa, Soraya, pera, perdi aí na conta, vamos pensar de novo. Então, o ideal é que a mamãe engorde 8 quilos durante a gestação. A gestação é dividida em 9 meses. Dos 8 quilos, que é o total que eu devo engordar, 5 eu vou engordar nos últimos 3 meses. Se eu tenho que engordar 8, 5 fica para os últimos 3 meses e sobram 3 quilos para os 6 primeiros meses de gestação. Se eu vou engordar 3 quilos nos 6 primeiros meses de gestação, o ideal é que a gente engorde, em média, meio quilo por mês. E lembrando, no primeiro trimestre, a mamãe engorda pouco. Não há necessidade de tanto aumento de peso. Então, esse aumento de peso pode ser revertido ali mais pro segundo trimestre, tá? Então, resumidamente, para quem não quer, Soraya não quer ficar pensando em continha não. Como é que é? Fala mais fácil.
5 quilos nos últimos 3 meses e meio quilo por mês até chegar ali no 6º mês de gestação, tá? Então isso é uma média ideal de aumento de peso para a mamãe que tá gravidinha, tá? Ai, Soraya, mas não, eu tô grávida, quero curtir essa minha fase, tá tão gostoso, não quero ficar me estressando com essa questão de peso. Não é questão de estressar com a questão de peso, mas sim se importar com a alimentação. Então, tem algumas mamães que não comem direito e acabam perdendo peso, principalmente ali naquele comecinho da gestação, né? Que a mamãe fica muito enjoada, tem muita ânsia. Então, pode haver uma perda de peso. Então, ela precisa se alimentar de uma forma adequada. Porque não esquece que agora não é só o seu corpo que está precisando disso. É você e o seu bebê. Então, você precisa estar pronta, preparada para essa gestação, pronta para o momento do parto e pronta para amamentar logo depois do nascimento do seu bebê. Então, o seu corpo precisa estar em equilíbrio. E não só você. Agora, você tem um serzinho dentro de você, né? Então, a sua alimentação tem que ser adequada por você e pelo seu bebê. Ou então, também voltando ali na questão do, Soraya, eu não quero ficar estressada, não quero ficar pensando nisso, vou comer e tudo bem. Também não pode, né? Por quê? Porque se a gente engorda muito durante a gestação, existe a chance de desenvolver um diabetes próprio da gestação, que chama diabetes gestacional. E esse diabetes gestacional pode haver um risco para o bebê quando ele nascer. Então, alguns bebês, quando a mamãe tem diabetes, né, durante a gestação, além do risco da mamãe, o bebê pode nascer muito grande, né? E aí, como ele nasce muito grande, ele pode ter, como é que eu vou explicar? Durante os primeiros dias, o açúcar dele pode baixar muito e ele necessitar ali de um atendimento mais especializado nos primeiros dias de vida, tá? Então, o diabetes durante a gestação pode afetar tanto a mamãe quanto no futuro o bebê. E isso pode acontecer por uma das causas é uma alimentação errônea aí durante a gestação. Outra coisa que pode acontecer também durante a gestação, se a gente não se alimentar direito e engordar demais, é o aumento da pressão alta, né? E quando a gente tem uma pressão muito alta, também existe um risco lá no momento do parto. Então, afeta não só a saúde da mamãe, como a saúde do bebê e o momento do parto. Então, precisa, sim, tomar essas precauções de alimentação durante a gestação. Outra coisa também é, se eu engordar demais, aqui na mamãe, os músculos podem afastar muito e ficar como se fosse um buraco entre os músculos aqui na barriga. E esteticamente não fica muito legal. E também a barriga pode ficar muito flácida depois da gestação, né? Então eu tenho que me preocupar com todos esses detalhes. Eu não tô falando que eu tenho que ficar aquela gravidinha, super magrinha, não é isso. Mas eu preciso me preocupar com os excessos. Mas não falam que a grávida tem que comer por 2? Será que a mamãe realmente tem que comer por 2? Vamos conversando mais. Isso é um mito. Vamos tomar cuidado com os mitos que a gente ouve por aí, tá bom? Então, a mamãe não tem que comer por 2. Ela tem que ter uma alimentação balanceada e eu vou explicar aqui durante a aula o quão mais ela pode comer durante o 2º e o 3º trimestre de gestação. Certa vez, uma paciente minha engravidou e ela tinha muito medo de engordar demais durante a gestação. E ela falou, Soraya, eu morro de medo da minha barriga ficar muito flácida, eu morro de medo de engordar demais, então eu vou começar um regime agora para conseguir me adequar a esse peso até o final da gestação.
Durante a gestação não é hora de fazer regime, gente. Então, se você está decidindo engravidar, você já está estudando, né? Como eu sempre falo aqui, já está estudando sobre a maternidade. O ideal é busque o seu peso ideal antes de engravidar. Durante a gestação, a gente precisa se alimentar de uma forma adequada, pensando na nossa saúde e na saúde do bebê. Então, primeiro trimestre de gestação não é hora de fazer regime, tá? Mesmo porque muitas mamães ficam muito enjoadas durante o primeiro trimestre. Então, lembrando, o que é primeiro trimestre mesmo, Soraya? São os 3 primeiros meses, tá? Primeiro, segundo, terceiro mês de gestação. As mamães ficam muito enjoadas nesse período. Então, é comum não engordar neste período, tá? Então, nada de inventar de fazer regime durante a gestação, mas sim buscar uma alimentação que seja adequada e o mais saudável possível. Uma outra gestante, uma vez, ela no segundo trimestre, que é mesmo, Soraya? Os 3 segundos meses, né? O segundo bloco de 3 meses, que seria então o 4º, o 5º e o 6º mês de gestação. Eu me lembro bem que ela falou assim: ai, Soraya, eu moro com a minha sogra e aqui em casa a gente tem mania de, quando faz compra, deixa tudo em cima da mesa, de guloseima, desculpa, eu não falei direito, né? Então eles tinham uma cesta em cima da mesa de guloseimas. Isso era uma tradição na família desde antes dela casar, né? Então a família sempre teve esse costume de comprar e colocar ali numa cestinha bolacha recheada, chocolate, salgadinho, enfim, um monte de mesterol em cima da mesa. Chegou na gestação, no segundo trimestre, ela começou a ter um apetite a mais por essas guloseimas. E aí ela disse que passava ali na frente da cestinha ali de guloseimas, ela traçava uma coisa, passava de novo, traçava outra coisa. E ela até hoje ela é super magrinha. Então o que as pessoas confundem, né? Confundem magreza com saudável. Então, se eu for super magrinha, mas se eu comer errado, eu também tenho risco de desenvolver diabetes, tá? E ela acabou desenvolvendo diabetes gestacional. Então, foi por falta de conhecimento. Então, não é só porque eu sou magrinha que eu posso comer um monte de besteira durante a minha gestação, que tudo bem, nada vai acontecer com o meu bebê. Não, pode sim afetar tanto a sua saúde quanto a saúde do bebê. Então, eu sei que morar com a sogra, não posso mexer no ambiente aqui da família, mas talvez caiba uma conversa, gente. Não dá para ficar aquele monte de guloseima exposta, né? Porque a mamãe vai ter algumas vontades aí a mais e não dá para comer esse tanto de besteira aí de rotina, né? Diariamente, porque isso vai pode afetar sim a sua saúde. Tá bom? Então, mesmo sendo magrinha, então como é o caso dessa minha paciente, mesmo sendo magrinha, não dá para ficar comendo besteira todos os dias durante a gravidez. Isso nem se a gente não tiver grávida, né, gente? Não dá pra gente ficar comendo besteira todos os dias, tá? Pensando na nossa saúde. Vou contar um outro caso que me ocorreu agora. Eu tinha uma paciente que no 3º trimestre, eu falei de doce e me lembrei disso, ela começou a ficar muito ansiosa, estava chegando o momento do parto e essa ansiedade gerou uma necessidade de comer doce. Então ela começou a ficar ansiosa porque estava chegando o momento do parto, o momento que ela ia ver o bebê pela primeira vez e ela começou a ter aquela necessidade emocional de comer doce. E aí é o que a mamãe pensa, né? Eu tô grávida, então eu vou comer mesmo, né? Não pode. Cuidado, então, eu falei do doce aqui, que era, né, o caso dessa minha paciente, mas não precisa ser necessariamente o doce. Tem gente que desconta ali a ansiedade no salgado. Come pizza, come pão, come massa, tá? Então, os excessos não podem ocorrer
na gestação. Não esquece que no último trimestre, né, a hora que a mamãe pode ficar muito mais ansiosa, é o momento que a mamãe engorda 5 quilos já normalmente. Então, se ela exceder neste momento, imagina quantos quilos ela não vai engordar ali nessa reta final, tá? Então, cuidado para não descontar essa sua ansiedade na alimentação, tá? Vou aproveitar aqui para fazer outro comentário, né? Que tá linkando aqui com esse exemplo. Observar os seus desejos, né? Desejos podem ser algumas questões, aqui eu vou comentar 2 delas. O desejo pode estar sendo uma referência do que está te acontecendo emocionalmente, tá? Então, como essa mamãe que eu tô contando aqui agora, ela começou a ter um desejo de doce porque ela estava ficando ansiosa com o momento do parto. Então, aquela coisa que todo mundo fala, né? Ah, a grávida tem desejos, né? Então, vamos observar, será que esse desejo não está se refletindo em alguma coisa que está acontecendo aqui dentro, no coraçãozinho da mamãe? Né? Essa busca pelo doce, será que não é alguma angústia, alguma ansiedade, algum medo que está passando aqui por dentro? Ou segundo, alguns desejos podem ser algumas deficiências. Eu vou trazer um desejo ruim de comentar, mas que acontece bastante para vocês entenderem. Tem mães que têm desejo de comer parede ou de comer terra. Nossa, pelo amor de Deus, existe. Por que ela está buscando a parede? Porque tem cálcio. Por que ela está buscando a terra? Porque tem ferro. Então, alguns desejos, eles refletem alguma deficiência que o corpo está tendo. Então, todo esse tipo de desejo diferente precisa ser levado em consulta, tá? Para conversar com o seu ginecologista e, no meu caso, com o seu homeopata, tá bom? Na homeopatia, a gente trata essa questão dos desejos e orienta se houver aí essa deficiência, alguma deficiência, né, no corpo da mamãe. Tá? Então, lembrando, desejos podem ter alguma coisa aí por trás. Não é só porque eu tô grávida que eu não vou valorizar essa questão. Não, pode sim ter aí uma ansiedade por trás disso. E aí eu aproveito já para fazer aquele comentário sobre a homeopatia. A homeopatia pode te ajudar nesse momento da ansiedade na gestação, ou pode ter por trás disso alguma deficiência. Acabou de me ocorrer mais um exemplo, eu já trouxe 3, mas eu vou trazer mais um exemplo. Eu tive outra mamãe que me falava assim: ai, Soraya, na gestação eu vou comer tudo que eu quiser. Sabe por quê? Porque me falaram que depois que o neném nasce, na hora que eu vou amamentar, eu perco tudo. Gente, não esquece que cada um é um indivíduo único, tá? Então, sim, é normal a gente perder o peso ali que a gente engordou nesses 9 meses de gestação. A mulher perde grande parte desse peso ali no primeiro mês após o nascimento do bebê. E o que contribui muito para essa perda de peso, além, lógico, da saída do bebê, né, é a amamentação. Então, realmente, amamentar ajuda a emagrecer. Mas isso é muito individual. Existem mamães que vão emagrecer muito e algumas que vão emagrecer pouco. Então, não conte com este momento pensando, eu posso, como é que falam? Enfiar o pé na jaca, comer o que eu quiser, porque depois eu vou amamentar mesmo e eu vou perder todo esse peso. Então, não. Então, primeiro, eu não posso engordar em vão, pensando na saúde da mamãe, pensando na saúde do bebê e no momento do parto. E depois que o bebê nasceu, não é certo que eu vou conseguir perder tudo aquilo que eu ganhei só porque eu tô amamentando, tá? Então, cada corpo é de um jeito, cada indivíduo reage de uma forma. Isso é bem individualizado, tá bom? Então, não deposite ali todas as suas fichas naquele momento da amamentação, achando que você vai ficar magrinha só porque você está amamentando. Amamentar, sim, é um gasto de energia muito grande. Lógico, você vai produzir esse leite e vai amamentar. Mas cada um perde o tanto que o seu corpo tem a predisposição para isso, tá bom?
As mamães, elas acham que elas têm que atender todos os desejos que elas têm durante a gestação. Então, eu tô com desejo de comer jabuticaba, tô com desejo de comer o doce lá da padaria, tô com desejo de comer aquela pizza, e vai assim todos os dias. E que ela tem que comer por 2. Tô com o meu bebê aqui, eu tenho que comer por mim e tenho que comer pelo meu bebê. Então a gente já comentou durante a aula que não é bem isso. Eu quero entrar um pouquinho mais nesse assunto sobre o quanto comer a mais por eu estar com o bebê aqui na minha barriga, né? Então no primeiro trimestre eu já comentei que a gente não engorda muito, né? Então a mudança da alimentação não precisa ocorrer. Se você já traz uma alimentação adequada, essa alimentação deve perdurar adequadamente. Se você não tinha uma alimentação adequada, o ideal é uns 3, 6 meses antes de engravidar, você regularizar isso para entrar de uma forma saudável durante a gestação. Mas tá bom, Soraya, poxa, eu não sabia que eu ia engravidar e agora aconteceu, eu tô grávida, parabéns. Mas o que eu posso fazer, né? Então o ideal são aquelas tradicionais 6 refeições por dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, lanchinho da noite, tá? Então comer várias vezes por dia, pouquinho, né? Várias vezes, tá bom? Para sempre estar bem nutrida e não exagerar, né? Não vir com os excessos durante a gestação. E aí, nesse primeiro trimestre, eu mantenho essa alimentação adequada, assim como eu comia antes de engravidar, tá? Na mesma quantidade, não é porque eu tô grávida que eu preciso aumentar ali no primeiro trimestre, não há essa necessidade de aumentar a quantidade de calorias. Entrando no segundo, aí, relembrando o que é primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, tá? Então, nos 3 primeiros meses, não preciso ter aumento ali de calorias em comparação com o que eu comia antes de engravidar. No segundo trimestre, que é do 4º, 5º e 6º mês de gravidez, tem que ter um aumento de 300 calorias por dia. Então, daqui a pouco a gente vai conversar sobre calorias, mas então no 4º, 5º e 6º mês de gestação, eu aumento 300 calorias por dia. Isso já vai ser o adequado para suprir as minhas necessidades nesse momento da gestação. E no último trimestre, que é 7º, 8º e 9º mês de gravidez, a gente tem que aumentar 400 calorias por dia de ingesta. Não tô entendendo, Soraya, o que você tá querendo dizer. Então, se eu consumo, vamos fazer de conta, 1.800 calorias por dia, mais ou menos, tá? Enquanto eu não tô grávida, depois que eu engravidar, nos 3 primeiros meses, eu vou continuar consumindo 1.800 calorias. No segundo trimestre, que é 4º, 5º, 6º mês de gestação, eu vou consumir as 1.800 calorias por dia mais 300. Então, 2.100 calorias por dia. Chegando no último trimestre, que é 7º, 8º e 9º mês de gestação, de engravidar, mais 400. Então, vamos fazer aquele resumo dessa ideia de calorias? Primeiro trimestre, nada muda. Segundo trimestre, aumento 300 calorias por dia. Terceiro trimestre, eu aumento 400 calorias por dia. Nossa, mas o que quer dizer 300 calorias? Eu posso comer quanto? Gente, 300 calorias é muito pouquinho, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui algumas continhas. Uma vitamina de banana aumenta 150 calorias. Então, daria para você tomar uma vitamina de banana ali à tarde e 2 fatias de pão, 2 fatias de pão de forma. Então, cada fatia de pão de forma tem 80 calorias. Então, 2 fatias de pão e uma vitamina. Seria isso o que você acrescentaria aí por dia
no segundo trimestre de gestação, que são 300 calorias. No terceiro trimestre ali, que são 400 calorias, o que a gente poderia acrescentar? Por exemplo, uma xícara de manga cortadinha. Uma xícara de manga cortadinha dá umas 150 calorias. E vamos pegar outro exemplo aqui que eu trouxe, um mamão papaya, 100 calorias. Então é pouco, gente. Não pense que vocês precisam comer muito mais para atingir a necessidade diária, tá? É pouquinho, 300 calorias é pouquinho, 400 calorias é pouquinho, tá? Então eu trouxe aqui, vamos repetir só para vocês terem noção, uma vitamina de banana, 150 calorias. Um pão de forma sem nada, tá? O pão de forma, 80 calorias. Uma xícara com manga picada, né? 144 calorias. Um mamão papaya, 100 calorias. Tá? Então, o ideal é buscar uma nutricionista para ela te orientando como se alimentar aí nessa variação que acontece durante a gestação. Então, lembrar que não é uma coisa uniforme. No primeiro trimestre tem que ter uma atenção, no segundo trimestre outra atenção e no terceiro trimestre uma outra atenção específica. Mas o grande segredo aí é mantenha uma alimentação saudável com 6 refeições ao dia. Café da manhã, almoço, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, lanchinho da noite. Acho que é isso. Então vamos fazer aquele resumo que eu gosto no final da aula. Lembrando, 30% das mamães engordam adequadamente. Então, espero que você que está aqui se empenhando, estudando, se informando, me ajude a aumentar esse índice de 30%, porque é muito baixo, né, gente? 70% das mamães engordarem inadequadamente, isso é um número muito grande, né? E com certeza é falta de conhecimento que você está aqui adquirindo. Então, vamos ver se a gente consegue aumentar esse índice. O ideal, se você já vem de um peso saudável, de um peso adequado, né? O ideal é que você engorde de 8 a 12 quilos durante a gestação inteira. Lembrando que desses 8 a 12 quilos, você vai engordar por volta de 5 no finalzinho ali da gestação. Então, se 5 quilos eu vou engordar no finalzinho da gestação, os 3 restantes eu tenho que engordar nos 6 primeiros meses. Então, não é para engordar muito por mês. No máximo ali, meio quilo por mês, lembrando o que vai acontecer ali no segundo momento, no terceiro trimestre da gestação, que é o aumento substancial do peso, tá? Lembrar que essa história de que mamãe come por 2 é mito. A gente só vai aumentar um pouquinho do aporte calórico, por quê? Para evitar complicações como diabetes, pressão alta, a separação aqui do músculo da mamãe, aquela flacidez da barriga, tá? Que são complicações que a gente tem que se importar, porque isso afeta não só a mamãe, lógico, esteticamente não, né? Mas esteticamente só afeta a mamãe, mas a questão do diabetes, da pressão alta afeta o corpo da mamãe e afeta também o bebê e o parto. Outra coisa que a gente falou foi nada de fazer regime durante a gravidez. Então, o ideal, estou planejando engravidar, vamos buscar, antes de engravidar, adequar o peso para depois que entrar na gravidez, comer de forma saudável, tá? Então, nem para o excesso, nem para a escassez, tá? De forma equilibrada. Falamos também que não dá para apostar no emagrecimento depois que o bebê nasce, porque vai estar amamentando. Então, não pode comer durante a gestação indiscriminadamente, pensando que quando eu amamentar eu vou emagrecer. Cuidado, não é bem assim. E também cuidado, não é bem assim, é aquela mamãe que fala, eu sou magrinha, então eu posso comer o que eu quiser.
Lembra daquela paciente que eu contei para vocês? Ela era magrinha, comia besteira todos os dias, que estava ali, né, em cima da mesa dela, e ela desenvolveu também o diabetes na gestação. Então não é porque tá magrinha que tá saudável, não. Mesmo as magrinhas têm que ter uma alimentação adequada. E para finalizar, o que a gente pode fazer então para conseguir ganhar esses pesos adequadamente? Primeiro trimestre, a gente sabe que não engorda muito, então comer da mesma forma que eu comia antes de engravidar. No segundo trimestre, acrescentar 300 calorias por dia, e no terceiro trimestre, acrescentar 400 calorias por dia. E com isso, lembrando sempre de ter uma alimentação saudável, 6 refeições por dia, com certeza você vai conseguir ganhar o suficiente de peso durante a sua gestação. E como essa questão de calorias, né? Quanto ganhar no primeiro trimestre, quanto ganhar no segundo trimestre, quanto ganhar no terceiro trimestre, é muito difícil, né? Pra gente entender esse negócio de calorias por dia. O ideal é sempre buscar um profissional, né? Nesse caso, a nutricionista, para ela te orientar como deve ser a sua alimentação durante a gestação. Não esquece também dessa questão da variação que eu falei, no primeiro trimestre é de um jeito, no segundo trimestre é de outro jeito, e no terceiro trimestre é de outro completamente diferente. Então, um profissional te orientando durante a gestação é muito importante também. Bom, eu acho que é isso. Se você achar interessante a gente comentar um pouquinho mais sobre... Soraya, você não falou sobre quanto eu engordo, quanto a minha mama aumenta de peso, quanto aumenta o peso da placenta, quanto aumenta o peso do útero. Se vocês acharem interessante, eu não trouxe aqui porque eu achei que seria um pouco maçante, mas se vocês acharem interessante, escreve aqui para mim aqui embaixo, que eu faço uma outra live, um outro conteúdo, trazendo mais informações para vocês. Acho que é isso. Até o próximo encontro. Até mais.